Sejam muito bem-vindos à sétima aula do nosso curso, onde recriamos o jogo Knife Hit na Unity. Eu sou o Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e nesta aula estaremos programando a interface de usuário do nosso jogo. Já que na aula passada criamos todos os elementos necessários e já deixamos tudo preparadinho, mas é nesta aula aqui que estaremos realizando a mágica da programação. Então, bora colocar a mão na massa. No caso, precisamos de um script novo para trabalhar com a interface de usuário. Pois, como sempre, poderíamos sim programar tudo isso em qualquer um destes scripts aqui, mas é interessante, né, ter um script separado para cada coisa. Então, aqui na pasta Scripts, clicaremos com o botão direito para criar um novo C# Script. Em seu nome colocaremos UI Manager. E como vocês se lembram, os nomes de gerenciadores estamos colocando em inglês, para a gente já ir se acostumando, mas toda a programação é feita em português. Então, UI Manager significa gerenciador da interface de usuário. Sabendo disso, já podemos até adicioná-lo aqui na aba Hierarquia, né? Assim não temos de fazer isso depois. Então, na aba Hierarquia, criaremos um novo objeto vazio com o mesmo nome, UI Manager, e arrastaremos o script para a aba Inspector. Ah, maneiro. Agora vamos só trazê-lo para o centro da tela. Show de bola. Então, duplo clique em cima dele para abri-lo. E como sempre, a primeira coisa que faremos é dar aquela organizada marota. Então eu já sei que não estaremos utilizando o método update. Então podemos deletá-lo. E a gente já sabe que faz o método start. Então não precisamos do seu comentário, nos restando apenas indicar que ele é privado. Belezinha, show de bola. E agora, galera, o que podemos fazer é criar duas novas variáveis para que possamos acessar o nosso painel das espadas e também acessar os prefabs que criamos na aula anterior. Então o que faremos é vir acima do método start e criar uma nova variável privada do tipo GameObject, que servirá de referência ao nosso painel das espadas. E não precisa de valor inicial, porque faremos isso através da aba Inspector. Então utilizaremos o Serialize Field. E agora, na linha de baixo, façamos a mesma coisa para as nossas imagens das espadas. Então, usaremos o Serialize Field para mostrar uma variável privada do tipo GameObject, que servirá de referência à imagem da espada. E no caso é no singular mesmo, né? É da espada, porque essa variável será de referência ao nosso prefab. Então agora que já temos um jeito de acessar, né, tanto o painel quanto as imagens, vamos mostrá-las na tela, porque queremos iniciar o jogo e já aparecer todas as imagens das espadas disponíveis. E para isso, criaremos um novo método. Então abaixo do start, criaremos um método público do tipo void chamado carregar imagens das espadas. E este método aqui tem de ser público porque estaremos chamando ele através de outros scripts. E no caso, galera, tudo que queremos fazer aqui é basicamente pegar a quantidade de espadas disponíveis que temos no nosso jogo, que a gente tem na variável aqui, né, do Game Manager, e colocar essa quantidade de espadas disponíveis na tela. Então, se tivermos 7 espadas, que é o nosso caso, queremos instanciar os 7 prefabs que criamos na aula passada. E como a gente se lembra, eles aparecerão aqui no canto esquerdo da tela. Porém, como é que a gente faz isso? Da seguinte maneira. Nós poderíamos simplesmente vir aqui e utilizar o comando do instantiate, no caso 7 vezes, né? Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui funcionaria, mas se liga, no código não fica nada bonito. E tá faltando um aqui. O código não fica nada bonito porque a gente está repetindo um monte de código literalmente igual. Então, tem de ter um jeito mais fácil, né? E tem. Nós podemos utilizar o maravilhoso for loop, que se é a primeira vez que você está programando, é a primeira vez que está mexendo em C# e tiver um pouco confuso, o for loop nada mais é que um loop que temos no nosso código. Então a gente pode rodar uma parte específica do código por quantas vezes quisermos.
E lembrando, se ficar com alguma dúvida, dá uma conferida no nosso curso gratuito chamado Começando na Unity e C Sharp, onde a gente tem aula explicando passo a passo do for loop e de tudo mais que a gente usa aqui no curso. Então, para criar o for loop, a gente digita for, que é F-O-R, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E agora, dentro desses parênteses, nós precisamos de 3 valores, né? No caso, o primeiro valor é uma variável de controle, que nos permite saber quantas vezes o loop está rodando. O segundo valor seria uma condição, que diz em que condições que o loop tem de rodar. E o terceiro valor nada mais é que aumentar o primeiro valor. Sei que essa falando é meio confuso, então vamos lá. Primeiramente, criaremos uma variável do tipo inteira, e comumente nós damos o nome de i. No caso, poderia ser literalmente ABC, não faz diferença, mas geralmente o nome é i, e terá o valor inicial de 0, pois na programação a gente começa a contar a partir do 0. Então vamos colocar um ponto e vírgula para finalizar a criação dessa variável. Agora colocaremos a condição, né? Quantas vezes queremos que o nosso loop rode. Então a gente coloca enquanto a variável i for menor que um número específico. No momento vamos colocar 7, que é a quantidade de espadas que temos. A gente coloca um ponto e vírgula e agora aumenta o valor de i. Então a gente coloca i mais mais. E é assim que a gente monta um for loop. Basicamente essa variável i é uma variável de controle, né? Ela nos permite saber quantas vezes o loop já rodou. Então cada vez que rodar, vai acrescentar 1 a ela. Então vai ser 0, 1, 2, 3. Enquanto esse valor for menor do que 7, que é a quantidade, né, de espadas que temos, nosso loop rodará. Só que não é muito interessante deixar o número 7 aqui, né? Porque esse aqui é o famoso número mágico. Ele está no meio do código, mas a gente não sabe o que ele faz. Porque a gente sabe, né, que o número 7 se refere à quantidade de espadas que temos disponíveis. Mas a gente sabe porque a gente está estudando isso aqui, está mexendo no dia a dia. Mas vamos supor que você volta nesse código daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Você vai olhar para esse 7 e não vai ter a menor ideia do que ele significa. Então, precisamos de um jeito mais flexível. E para isso, estaremos utilizando os maravilhosíssimos parâmetros. Vocês se lembram que aqui no script da espada, quando a Unity cria o método onCollisionEnter, ela cria uma variável com ele. Então, isso aqui é um parâmetro. No caso, sempre que o onCollisionEnter é chamado, a Unity salva o objeto que colidiu na variável collisionInfo. Então a gente tem como utilizar essa variável aqui dentro. Então o que faremos é basicamente a mesma coisa. Criaremos uma variável aqui dentro dos parênteses do carregar imagens, e aí sempre que ele for chamado a gente vai passar um valor para este parâmetro. Então o que faremos é criar uma variável do tipo inteira chamada espadas disponíveis, que no caso é o mesmo nome que tem aqui no Game Manager. Tá de boa porque estão scripts separados, não tem que se preocupar com isso. Então o que faremos é, todas as vezes que formos chamar o carregar imagens das espadas, passaremos um valor para esta variável. E aí, ao invés de escrever 7 direto aqui, a gente escreve o valor do nosso parâmetro espadas disponíveis. Olha só, agora o nosso sistema ficou flexível. Porque se a gente alterar a quantidade de espada, né, para 5, para 8, 9, 10, a gente não precisa alterar o número aqui também. Não, ele vai pegar um número automaticamente dessa variável. Eu sei que de início pode parecer meio confuso, mas conforme a gente for montando o sistema, tudo vai ficando bem claro. Então, o que queremos fazer aqui 7 vezes? Queremos instanciar a imagem da nossa espada. Então, agora sim, a gente utiliza o comando instantiate e passa os 3 valores, né? O primeiro valor é o objeto que queremos instanciar, que no caso é a nossa querida imagem da espada. E o segundo valor que queremos passar é a posição. No caso, não a posição específica, né? Porque a posição específica a gente está controlando pelo componente Vertical Layout Group. Mas a gente precisa passar algum ponto de espaço para a nossa imagem aparecer. E no caso, podemos passar simplesmente a posição que temos no nosso painel das espadas, porque de qualquer jeito ele será filho dele. Então a gente acessa o painel das espadas, .transform. E isso aqui já é o suficiente, porque a gente não precisa passar rotação nem nada, isso a gente já está configurando lá, né?
aqui a gente está passando o prefab como referência para spawnar, né, na posição do nosso painel de espadas. Então este loop rodará 7 vezes. E é claro que ainda temos muitas outras coisas para fazer, mas de início já podemos dar aquela testadinha marota, né? Então o que faremos é acessar aqui o script do Game Manager, e aqui é justamente onde temos a nossa variável de espadas disponíveis. Então, como vocês acham que podemos acessar o nosso UI Manager e rodar o método carregar imagem das espadas? No caso, galera, nós já fizemos coisa bem parecida com o nosso próprio script do Game Manager, então aqui vai o desafio dessa aula. Se já sabe como fazer isso, pause a aula agora e faça já. Caso ainda não saiba, está tudo bem, pois faremos isso juntos agora mesmo. Então o que estaremos fazendo é, do mesmo modo que fizemos aqui no Game Manager, criaremos uma variável chamada instance, que serve de referência ao próprio script. E está tudo bem ter o mesmo nome, porque são coisas completamente diferentes. Essa instance está no Game Manager e a outra estará no UI Manager. Então, bora fazer isso. Viremos aqui no UI Manager e criaremos uma nova variável pública estática do tipo UI Manager, chamada instance. Agora precisamos dar um valor a ela. Então, faremos isso no método private void awake, porque awake em inglês significa despertar. Então ele roda antes mesmo do start. E aqui a gente já viu que tem que fazer aquela verificação de segurança, né, para garantir o funcionamento correto. Então, vamos criar uma condição if e perguntar se a variável instance é igual a nula, ou seja, se não possui nenhum valor. Se não possuir, diremos que o valor de instance é igual a this, ou seja, é igual a este script. Caso contrário, ou seja, caso ela já tenha um valor, significa que já existe um UI Manager rolando, então a gente pode destruir esse aqui. Então, através do comando destroy, destruiremos o this.gameObject. E show de bola, maravilha! Tudo já pode funcionar perfeitamente agora. Então, se viermos no Game Manager, já temos como acessar o UI Manager e rodar o método que acabamos de criar. Então, podemos descer um pouco o script e fazer isso aqui no método start, galera. É meio perigoso de fazer direto no método awake, porque é no awake, né, que a gente está dando o valor dessa instância. Então, sempre que for chamar uma coisa no início do jogo, procure chamar no start. Desse jeito é mais garantido que esta variável já tenha valor. Então, aqui no método start, antes de spawnar uma nova espada e tal, aí a gente acessa o UI Manager.instance, que é a variável que acabamos de criar, o método carregar imagens das espadas. Só que aqui tem um detalhe, galera. Como vocês se lembram, este nosso método aqui possui um parâmetro, né? A gente precisa dar um valor para ele. Então, novamente, poderíamos vir dentro dos parênteses e apenas colocar 7, mas aí toda a flexibilidade iria por água abaixo. Então a gente vai utilizar a nossa variável espadas disponíveis. Show de bola! Então, como ela tem o valor de 7 inicialmente aqui, quando formos chamar esse método, a gente vai passar o valor de 7. E aí, quando o UI Manager for rodar o loop, ele vai rodá-lo 7 vezes. Show de bola! Então, vamos testar aqui, galera. Vamos salvar o script apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, tudo o que precisamos fazer é dar o valor para as nossas variáveis. Então, podemos pegar aqui o painel das espadas e dar como valor para a primeira variável. Vamos arrastar para cá. E agora vamos dar valor para a imagem da espada. No caso, não está aqui porque é um prefab, né? Então a gente vai pegar aqui da pasta prefabs, não a espada em si, mas a imagem da espada, e arrastar para cá. Show de bola! Agora, quando iniciarmos o jogo, ela vai pegar e instanciar este prefab 7 vezes. Vamos testar? Vamos vir aqui e clicar no play. Rufem os tambores. Que maneiro! Olha só.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito legal. E como o nosso sistema é bem flexível, olha, se viermos aqui no Game Manager e disser que, não quero 7 espadas, quero 3. A gente pode clicar no Play novamente e veremos aqui que a Unity mostrará apenas 3 espadas. Muito maneiro. Então já temos aqui o nosso sistema funcionando certinho. Vamos voltar para 7. E agora o que eu quero fazer rapidamente é dar uma levíssima diminuída no nosso alvo. Porque quando eu estava testando eu vi que esse alvo está um pouquinho maior do que deveria estar, fazendo com que o jogo fique relativamente fácil. Então vamos pegar aqui o nosso alvo, vir no seu sprite, e ao invés de 2, vamos testar 1.7. Agora acho que fica um pouco mais interessante, né? Ó, vamos clicar aqui no play, talvez 1.7 seja muito pequeno, mas vamos testar, ó. A gente clica uma vez, conseguiu encaixar as espadas, porque o objetivo é deixar o jogo desafiador. Peraí que eu acho que não tá cabendo, né? Vamos colocar 1.8, assim fica só um tiquinho maior. Isso aqui é realmente ajustes finais, né, que você faz para deixar o jogo mais bonito. E pelo amor de Deus, tá complicado aqui. Mas eu acho que o tamanho de 1.8 ou até mesmo 1.9 é muito diferente do 2. Não, vou deixar 1.8 que por enquanto tá legal. Então, o que faremos agora é vir em File e depois em Save para salvar o progresso dessa aula. Pois agora que já temos as imagens aparecendo da forma correta, na próxima aula estaremos programando para que, sempre que lançarmos uma espada, uma dessas imagens seja alterada. Porque, como vimos, elas aparecem originalmente com os sprites das espadas, então quando a gente lançar uma espada, ela vai ficar preta aqui, indicando que não tem mais uma espada disponível. Então, vamos ver se a gente acerta. Quase. Então lembro a vocês que além dos cursos gratuitos que temos aqui no canal, também temos cursos publicados na Udemy, cursos de acesso vitalício. Pagou uma vez é seu para sempre e tem certificado no final. Então temos esse curso muito marotinho, onde criamos um jogo de luta de rua, o famoso Beat It Up. Mais de 14 horas de conteúdo, 70 aulas, tá muito top. Também temos o curso onde criamos um jogo de plataforma 2D, um FPS retrô. E se você curte criação de jogos mais na Godot, também temos um curso onde criamos nosso primeiro jogo utilizando a linguagem de programação GDScript. Então galera, agradeço a companhia de todos vocês que assistiram a aula até aqui e também agradeço a todo o pessoal que apoia a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então muito obrigado e nos vemos na próxima aula.